O que vai ser mais respiração e fotossíntese mesmo. É a matéria lá. Então vai ser difícil que nem a prova de física ou mais supimpa que nem a de química? Não, vai ser medíocre igual as duas, cara. Aquelas duas lá foi medíocre demais. Agora, o problema é que física vocês deram uma escorregada, não sei por quê, uma questão, prova. Tá louco? De 3 questões você pulou para 9, você matou nós. É ridículo aquela prova, nada a ver, não. Mas assim, o pessoal não tá mal de nota, não, o pessoal tá tranquilo. Não, se tiver reprovação na sala aí dos nonos anos aí, eu acho que não vai ter mais do que 3 ou 4 reprovação, tá tranquilo. Todo ano tem mais emoções do que Ô isso. Zé, você já tem em mente quem que vai bombar já? Não tem jeito, né? Porque tem que esperar o. Só 3 reprovações, né, Zé? Nada demais, só 3, né? O ano passado teve. Vai entrar pra história. Ano passado foram duas, eu acho, né? Aquelas que não foram. E aí, Zé? E aí, os alunos saíram ainda, entendeu? Então, assim, é complicado. Também que essa, quem reprovar esse ano vai entrar pra história, porque tem que reprovar. Eu nunca reprovei ninguém de quarentena, nunca teve isso, né? Eu vou ficar emocionado, porque pela primeira vez, né? Vai ter essa questão. Vai entrar pro Guinness Book. É claro, reprovado na quarentena. Isso vai ser um negócio reprovado, mesmo tendo a condição de fazer a prova de consulta, fazer a prova no seu próprio grupo, e se for reprovado, vai ser muito emocionante, né, nesse quesito, assim, porque vai ser algo novo que eu vou carregar pro resto da vida, né? Assim, o aluno, quase ninguém foi reprovado na época da quarentena, né? Mas já tem uma exceção aqui, ó. Eu lembro do fulano, etc, tal, conseguiu ser reprovado. Mas isso aí acontece. De repente, né, esse pessoal que tá com a cordinha no pescoço aí, com problema aí de reprovação, não sei o que, o próximo de reprovação, de repente pega firme, né, quem sabe, né? Porque depois também é o seguinte, a gente não pode afirmar nada de reprovação ainda, porque tem os estudos orientados, tem a recuperação final, né? E na recuperação final, aí apaga tudo, pô. Aí você vai ter que, o aluno tem que pagar o ano inteiro, aí vai ter que fazer uma prova valendo 30 pontos, aliás, fazer um trabalho lá de estudos orientados de física que eu mandei, porque química parece que não vai ficar ninguém. Tá louco, Zé, mas também que Não. tem o Eureka, 8 pontos também, que se não fizer o Eureka, larga a mão. Pois é, se o cara não conseguir tirar pelo menos o Eureka, se você tirar acima de 80%, você vai com máxima. Né? Abaixo de 80%, você vai na proporção. Mas o cara, por exemplo, acertou 70% do Eureka em 8, já vai com 5,6. Pelo menos vai com média. Né? Então, assim, é tudo jeito. E Eureka até terça-feira, né? Até o dia 10. Eu já vou fechando já, vou mandando as notas para vocês, quanto que falta. Mas eu acho assim que ainda no fim ainda tem a final ele tem 70 pontos de prova e 30 de trabalho. Então, ainda tem a chance ainda de fazer a final, né? Aí bater Mas a final é mais complicadinha, né, Zé? Porque zera tudo que ele ganhou no ano inteiro. Então, tem essas emoções. Final, E a final eu dou dos 2 últimos bimestres, terceiro e quarto. É a matéria toda, entendeu? Matéria do terceiro e do quarto. Mas assim que é bom, Zé. Fortes emoções que é bom. Então, mas eu acho que... Vamos ver, né? Vamos esperar aí. Quem são os... Tem que deixar que esse povo ir com adrenalina. E tem que ir mesmo, porque gosta de passar fortes emoções o ano inteiro, então chega no final do ano. O ano passado também teve uns que pagaram para ver, sabe? Achou que não ia ter nada, que ia levar na conversinha depois, que ia, não sei, ia conversar com a coordenação, com a direção, não sei o que, sobre essa questão. Eu falei, pode conversar, os pais podem conversar à vontade, tem direito. Conversar faz parte da comunicação. Mas essa prerrogativa de aprovar e reprovar, isso é do professor, certo? Então, é o professor que toma a iniciativa com relação à questão da aprovação. Isso não tem nada a ver com direção, não tem nada a ver com coordenação. Coordenação tem os aspectos que eles fazem para o trabalho do professor funcionar como um todo, como equipe. A direção é a parte de gerenciamento da escola. Agora, quem aprova e quem desaprova aluno em função da nota é o próprio professor, certo? Então,
Isso aí já é bem colocado e não tem essa questão, se o Bolsonaro não aceitar a minha reprovação, então você sai dessa escola, vai para outra escola do Bolsonaro, porque na escola convencional, quem tem a condição de considerar o aluno aprovado ou reprovado é o professor. Eu não abro mão disso, né? Pode chamar até o Papa. Não tenho, porque tem coisas que não dia. É igual se você está num centro cirúrgico, você vai chamar o presidente da República para te operar, porque ele é o presidente? Não, tem um cara que é específico para aquilo, tem responsabilidade sobre a cirurgia, é o médico, pô, tem que ser o médico, né? Então, sim, isso aí é bem claro. Então, não tem essa questão. Eu não tenho prazer de reprovar ninguém, óbvio que não. Agora, eu também não vou passar vergonha. Você vai deixar um aluno totalmente, que não, um aluno que não tem condição de seguir, se bem que esse ano é um ano complicado, de qualquer forma, esse negócio de quarentena, blá, blá. Mas você vai deixar um aluno seguir no ensino médio, se ele não tem condição de seguir no ensino médio, né? Eu lembro que teve um caso do menino de Paraguaçu, o menino gostava muito dele, muito bonzinho, inclusive, há uns anos atrás. O menino tinha dislexia, problema do menino. Enquanto o menino não sabia que ele tinha dislexia, é lógico que um aluno, por exemplo, o aluno tem dislexia, a gente sabe que ele tem dificuldade, ele tem déficit de atenção, né? A gente sabe como é que funciona, como é que trabalha, etc, tal, com esse aluno. Então, você vê que, por exemplo, quando vai fazer uma prova, por exemplo, se aquele aluno tira 6 naquela prova, você sabe, aquela nota para ele é fantástica, entendeu? É a mesma coisa se pegar um aluno que não tem dislexia, tirar 10, porque a gente sabe das dificuldades, a gente lê, estuda sobre isso, sabe como é que funciona, né? Então, você sabe. Então, você vai levando o aluno, tá? E com esse aluno aconteceu um episódio interessante. Aí o pessoal tem aquela mania, né? Tem cidades aqui por perto, que nem, por exemplo, Varginha, nas escolas particulares, os professores são amigos nossos que dão aula em Varginha, e muitos contam essas histórias. Diz que Varginha é um negócio impressionante, cerca de 23% a 27% dos alunos que estão matriculados em escolas particulares, os pais levam laudo de dislexia, né? Então aí surge até a dúvida, em Varginha, será que realmente é dislexia, ou será que alguns pais, né, estão levando laudo aí, esses laudos são bem... Então, diz que lá é complicado, diz que toda a sala que você entra para dar aula, você entra numa sala de 40 alunos, 10 alunos a 12 alunos, tem laudo de dislexia, por exemplo, né? Aí fica aquela coisa, aí não pode ser reprovado, blá, blá. Então, enfim, esse aluno, esse menino, muito bom até, sabe, de Paraguaçu, ele tinha o laudo. E dele tinha realmente, você via, porque tem aluno que você vê claramente que tem dificuldade, déficit de atenção, blá, blá, blá. E foi bem no primeiro, foi bem no nono ano, né? Conseguiu passar com muito esforço, tá? Aí no segundo ano, no primeiro ano, eu não sei por que cargas d'água, só que ele tinha o laudo, só que ele não sabia que ele tinha o laudo. A mãe acho que nunca tinha contado, etc, tal. E isso era bom, porque mesmo com a dificuldade que ele tinha, né, ele se esforçava e ele conseguia, mesmo diante da dificuldade. Aí, quando ele foi para o primeiro ano, eu não sei o que aconteceu. Aí houve uma transformação dele que era coisa assim impressionante. E parece que ele sabia, sabe, que ele tinha o laudo, até lá o pessoal lá de cima, aí começou a notar, o pessoal da coordenação, o pessoal que passa a nota também, da secretaria da nota. Então, assim, a partir do momento que ele soube que ele teve o laudo, que ele tinha um laudo de dislexia, ele queria, tipo assim, como é que fala? Ele queria sentar no laudo, sabe? Falar assim, agora ninguém vai me reprovar porque eu tenho laudo. Tipo assim, sabe? Foi a pior coisa para ele saber que ele tinha um problema, né? Que ele tinha essa dificuldade aí, que todo mundo, muita gente, aliás, se você pegar hoje, tem, de fato. E o que aconteceu no final do ano com ele? Aconteceu o seguinte, não conseguiu passar. Não conseguiu passar, e não queria fazer mais nada durante o ano todo. Inclusive comigo, não foi só comigo, foi reprovado comigo, foi reprovado com o Eric, foi reprovado com o professor João Batista, enfim, não fui só eu o autor da façanha. O que aconteceu? Foi reprovado, entende? Foi reprovado.
Aí não vamos mas tem que passar. Não existe isso, tem que passar. O aluno, você vai analisar todo o histórico de vida dele, o histórico dele. Tá? Enquanto ele estava se esforçando no nono ano, era inquestionável, realmente, ele conseguia, se ele conseguisse 60% no final do ano, passava, não precisava de 70%, não, a gente passava ele, não tem problema, pelas dificuldades que ele tinha. Agora, chegou lá, brincou, ficou com 40 e tal, aí foi reprovado, entende? Então, não existe essa questão de você querer esconder, eu acho que E ele já tava esculachando, que ele sabia que tinha o laudo, aí já exatamente, aí eu acho que vai empurrar com a barriga até o final, né? Foi a pior coisa. Porque mesmo ele conseguia, até então, ele conseguia suplantar uma dificuldade que ele tinha. A partir do momento que ele sabe da dificuldade, ele acha que ele, não, agora vai dar tudo certo, etc. Tal. Mas, infelizmente, perdemos ele, né? Foi para outra escola, não sei se voltou para Paraguaçu mesmo. Foi para outra escola e era um rapazinho de convívio muito legal, entendeu? Todo mundo gostava dele na sala. Então, não só com os colegas, como os professores. Mas, infelizmente, nosso sistema. Ô, Zé, tinha esse negócio aí no Atenas, tipo, o cara, porque aqui em Machado tem uma escola que o cara, não sei se ele tinha autismo, o que ele tinha, tipo, a prova dele era diferente da dos outros, era mais fácil, tá ligado? Fazer esse negócio também? Não é não, a prova aqui era a mesma, a única diferença é que, às vezes, o problema da pessoa, ela tem dificuldade, por exemplo, o dislexo, tem dificuldade de enxergar na folha branca, o negócio, entendeu? Se você passar a prova para ele na folha branca, simplesmente, ele não consegue, ele tem uma dificuldade maior de interpretação. Aí tem uma folha própria, que é meio amarelada, sabe? Que você usa para aplicar, mas a mesma prova que você aplicava para a turma, senão você está fazendo um preconceito aí, né? Você dá prova diferente, é meio esquisito, né? Então, porque tipo, o cara saía da sala, o cara ia fazer outra prova diferente na sala da coordenadora, só vai. Mas aí, cara, eu já tive aluno autista, e autista depende muito da circunstância, né? Tem alunos que são autistas, que são alunos, a maioria dos autistas tem um QI altíssimo, entendeu? Só que eles já é um quadro diferente, eles vivem no mundo deles, né? Eles não estabelecem, muito difícil, assim, às vezes, de estabelecer contato. Tem graus menores de autismo que o cara consegue estabelecer contatos sociais. Agora, tem graus maiores que o cara não consegue, tá? Ele vive fechado. E como ele vive fechado no mundo dele, o problema é o seguinte, se ele vai ter interesse em aprender aquela matéria ou não, né? Então, assim, você chegar, você entrar ali, às vezes ele não conversa com ninguém, ele é totalmente fechado. E para você estimular esse interesse, às vezes é complicado. Mas, assim, com o autista, pelos graus de autismo que eu já tive aqui como aluno, nunca tivemos problema, não, sabe? Foi tranquilo. Até não pegou aqueles graus. Agora, tive aluno com, provavelmente, não tinha laudo fechado, mas pelas reações dele, etc., tal, pelo histórico familiar dele, aí tinha esquizofrenia, cara. Esquizofrenia, meu Deus, você não tem noção. Não, esse aluno, ele tinha um surto, o professor tinha que segurar o cara contar até 10, senão o cara saía louco aí. O autista, né? O autista tem surto. Ele tem hora a questão assim de som, né? Então, esse aluno que a gente não sabe o laudo dele bem ao certo, a gente não sabia ao certo se era esquizofrenia, se era autismo, tá? Mas tudo indicava que era mais esquizofrenia. Então ele tinha surto mesmo na sala, do nada, entendeu? Aí, assim, os colegas, assim, tá, do nada, porque esquizofrenia significa que você tem duas mentes, vamos dizer assim, tá? Uma hora você está normal aqui conversando comigo, tranquilo, e do nada é como se você trocasse uma chavinha na tua cabeça e a tua personalidade muda completamente, certo? Aí quando muda a personalidade, aí o cara fica assim, agressivo com os colegas, começa a gritar, começa a chorar, nossa, você não tem noção, rolava pelo chão, sabe? Era muito complicado, só que esse não tinha problema nenhum de nota ele não tinha problema nenhum, fazia as provas, iam bem, etc, tal, mas quando ele tinha o surto e a família, porque o vô dele tinha o problema, a família não aceitava o problema, sabe? Aí queria levar naquele jeito, etc, tal, e sem entrar na questão religiosa aqui, ele precisava de tratamento médico,
precisava de tratamento psiquiátrico mesmo. É doença da cabeça, você precisa de tratamento psiquiátrico. E muitas vezes a família não aceitava e acabava levando para outros recursos, sabe? Coisas relacionadas à religião. Não que sim, você quer levar na religião, não tem nada contra, esse é direito da família. Mas a religião, ela envolve o aspecto da fé. Agora, tem a questão da ciência também, né? E esses casos aí, você tem que fazer acompanhamento com a ciência, que a gente sabe que tem pessoas que têm problema, não vive, você vai falar assim, mas vive perfeitamente, não tem nenhuma crise? Não, às vezes tem a crise, mas tem menos crise quando está medicado corretamente, né? Então, assim, aí jogava tudo nas costas da religião e esquecia da ciência. Então, é complicado. Mas conseguiu, né? E tem alunos que, assim, a esquizofrenia, ela começa a se manifestar, às vezes, de 18 a 28 anos, entende? Então, às vezes, tem uma infância mais ou menos aí normal, aí quando pega lá 18 anos, o negócio começa a potencializar. Aí sobra professor em sala de aula, é difícil você ter uma ação efetiva. Eu lembro que uma vez ele saiu do fundo da sala assim e veio correndo na direção do quadro, porque ele discutiu com um colega do nada lá, ali põe na cabeça, né? Ele coloca na cabeça que aquela pessoa está perseguindo ele, que está ouvindo uma voz daquela pessoa que está xingando ele. Se alguém está conversando na frente dele, ele acha que está falando mal dele. Então tem todos esses negócios. Ele veio correndo assim. Tipo, o cara, esse menino autista que estudava comigo, o cara, ele tava brincando de boa. Aí, de repente, cara, eu vou te pegar. Mas sai correndo, tipo, o cara tava sério mesmo, tá ligado? Muda a chave. O cara virou outra pessoa, assim, do nada. Duas personalidades que o cara tem, entendeu? Tem a mente dividida em duas personalidades. E esse, uma vez, ele veio correndo no fundo da sala, assim, do nada, assim, ó, mas socou, assim, com tudo, assim, cabeça, no quadro e caiu de costa, cara. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ficava no chão, se debatendo, é muito difícil, muito complicado. Nossa, eu acho que pro professor é mais difícil ainda, velho. Porque, tipo, porque você não tem muito... responsa no professor. Você fica muito amarrado, sabe, naquilo que você vai fazer. Você tem que saber até que comigo ele respondia um pouco mais. Mas tinha professor que tinha birra do professor, aí zangava mais ainda. Aí o professor ia bater boca com o rapaz que tinha esquizofrenia. Como é que você vai bater boca? Sabe o Binho, professor de espanhol aqui? Não, você conhece ele? Não conheço, não. Então, o cara tinha, toda vez, o cara, e ele batia no professor, ele tinha esse surto aí o Binho segurava ele, porque vai começava a contar até 10, aí o cara começava a falar dos demônios, não sei o que, sem brincadeira, o cara parecia o demônio, sem maldade, o cara começava a gritar, contava, falava uns bagulho nada a ver, e o professor segurando ele, aí passava uns 10 segundos, o cara parava. E também quando acontece isso, o professor não sabe o que ele pode fazer. Porque às vezes ele não pode relar a mão, às vezes ele não pode fazer nada, e ele tem que deixar o cara. Esse é o problema. Isso aí, quando acontecia na escola aqui, a gente chamava, às vezes, o meu pessoal da coordenação, quando estava na escola, chamava o pessoal para ajudar, para ver o que, né? Porque tem todo esse problema aí, como é que você, dependendo do jeito que você age com o aluno, às vezes você quer até demonstrar, sei lá, você quer demonstrar um afeto, de abraçar, mas aí isso aí pode virar contra você, pode falar que você está agredindo também, então é muito complicado, entende? A interpretação que é feita, então é muito difícil. Mas, por isso que o professor tem que tomar cuidado mesmo. Tem. Ultimamente, nós não estamos tendo nenhum problema na escola, assim que eu me lembre, nenhum problema nesse sentido. Então, tá aí, faz parte, são pessoas que têm direito à educação, né, do mesmo jeito, e quando está presente, tem que estar. O problema é que a maioria das escolas não estão prontas para receber o aluno com problema. Esse que é a verdade, entendeu? Não tem treinamento nenhum para isso. Então, talvez, assim, muitas escolas do Estado, você vê, o Estado está mais avançado que as escolas particulares nesse sentido, porque difícil no Estado, mas quando você tem um aluno autista numa sala, fica uma professora só com ele, além da professora de sala, como se fosse uma monitora dele, para acompanhar ele nas aulas, entendeu? O Estado tem isso, né?
Eu vejo porque a Renata também trabalha no Estado. E tem todo esse aparato, mas mesmo assim tem as dificuldades, do mesmo jeito. Mas nós não, nós temos um professor ali para cuidar de todos, né? Então é complicado. Mas vamos lá, então, vamos voltar aqui na nossa aula de física. Ô Zé, eu tô com uma dúvida em relação aos eurecas. Pode falar. Então, você falou que tinha que ter 80% dos acertos. E aí eu fiz a conta, dá 9,6. Então tem que ser 9 acertos ou 10? Não, 80% no valor de 8, tá? Então, quer dizer que quem tiver a nota acima de... Para vocês não aparece lá quanto que vocês acertou lá, quantos por cento? Só falo o acerto, a quantidade, não fala a porcentagem. Fala, por exemplo, Para vocês não fala tem porcentagem. 12 perguntinhas. Para mim Fala quantas parece... você acertou. Ah, tá. 12 tem que acertar quantas? Tá, 12, você tem que acertar 9,6. Hein? Na verdade Dá é 9,6. 9,6. Mas só que não tem como você acertar 9 questões e meia, né? Então, na verdade, para arredondar esse valor, você tem que acertar 10 em 12, entendeu? Se acertar, você pode errar 2 questões, na verdade. Se você acertar 10 em 12, você tira 80 e poucos por cento, 83%, aí você tira a nota máxima. Se você errar 3 em 12, é só você pegar o 9 e dividir por 12 e você tem a porcentagem. Aí vale a porcentagem. Por exemplo, 9 dividido por 12, vou fazer a conta aqui, 9 dividido por 12, vai dar 75, tá? Aí se acertar 75% vezes 8, que é o Eureka, a tua nota vai com 6 em 8. 75% de 8 vai 6 em 8 que vocês vão tirar, entendeu? Então, se você acertar 8, 0,8, 80%, acima de 80%, vocês vão com a nota 8. Se você acertar abaixo disso, vai ser proporcional. Ah, Zé, acertei 6 em 12. Você acertou 50%. Se você acertou 50%, então 50% de 8, você vai com a nota 4. Então vai ser assim. Então, assim, vocês têm que errar no máximo, é aquilo que eu estou falando. Que eu falei até que eu estava conversando, que ele me perguntou, o menino, o Risse, ele estava me perguntando semana passada, final de semana, sobre isso. Ele estava falando, mas eu estou acertando 70%, não sei o quê. Né? Não, 7 em 12. Eu falei, então, 7 em 12, você vai com a nota muito baixa, na proporção. Divide 7 por 12 e multiplica por 8 o valor que der. Você vai ver que você vai com 4,8 em 8, tá? Então, assim, vocês têm que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falei, se você tem dúvida na questão, não vai marcando assim de cara, não. Pesquisa aquela questão. Se tem dúvida na questão, a melhor forma é pesquisar. E vocês têm até terça-feira que vem para aparecer aqui para mim todos, né? Já está aparecendo alguns, mas vai aparecer a porcentagem de todos. Aí, se der certo, né? Beleza. Se não, vocês vão perder nota também no Eureka, e são 8 pontos, né? Zé, Então, por que você não arredonda os 9 ao invés de ser 10? Porque fazer 10 é muito difícil. bom, 9 dá 75%, né? Pode ser também. Ô Zé, mas faz tipo 100%, sendo 8 não, 9, por causa que, tipo, acho que nenhum Eureka eu consigo fazer 10, nem o, sei lá, de Não, então, matemática. a gente pode colocar, que tem 12 exercícios, vamos colocar 3 erros, então, aí dá 75%, quem fizer os 75%, eu dou nota máxima, eu dou os 8. Pronto. Fechou, então. Quem tirar 9 já vai com nota máxima. Quem acertar pelo menos 9, que para mim vai parecer que 75% em 12, né? Aí, 75% eu já dou os 8. Eu já dou nota máxima. Quanto a isso, não tem problema. Perfeito. Aí, tranquilo. Aí fica um pedaço de cada um. E tira um pedaço de um pedaço de outro, né? Que está no 9,6 mesmo, arredonda para 9. Pronto. Então, vamos lá, então. Olha só. Aqui nós temos, aqui diz assim, no esquema a seguir, a superfície horizontal é rugosa, portanto, quando ele fala para você que a superfície é rugosa, é que você vai ter atrito, tá? Entre o bloco e a superfície. Você vai aumentar a superfície de atrito, né? Quando fala que a superfície é lisa, você tem uma superfície que tem menos atrito, tá? Aí diz assim, a superfície é rugosa e o coeficiente de atrito, ele apresenta aí, ó, o μ
que é 0,3. Então, nós vimos que esse valor é calculado, é o coeficiente em que, por exemplo, a superfície consegue segurar o bloco, e no caso esse bloco de cá, né, que está em contato com a superfície, já esse outro bloco aqui, ó, ele está pendurado, certo? Pendurado através de uma polia. E os dois apresentam a mesma massa. O μ é 0,30, o coeficiente, então nós vimos semana passada que força de atrito é igual o μ vezes a normal, né? A normal é o equivalente à força-peso. Então, ele diz assim, ó, o fio e a polia são ideais para o sistema, ou seja, em outras palavras, o fio não vai arrebentar e nem a polia vai quebrar, tá? Nessas condições aqui apresentadas. Aí diz assim, o sistema é abandonado do repouso, então partiu do repouso, então estava parado, né? Partiu do estado estático ou parado. Ele te diz que a aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui ele vai pedir para você, primeiro, a aceleração dos blocos. Pois bem, aí você vai calcular aqui a aceleração dos blocos. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai isolar os dois blocos, né? Então, eu tenho o bloco A e tenho o bloco B. Agora, veja você o seguinte, que nesse bloco aqui, ó, eu tenho aqui, ó, uma força de atrito, está segurando o bloco no solo, tá? Que é uma força contrária ao movimento. Aqui eu tenho o peso do bloco, contrário ao peso, eu tenho uma força de ação e reação, que a gente chama de normal para cima. E aqui eu tenho uma tração exercida no fio, ó. Tá vendo? Esse fio aqui, você tem uma tração nesse sentido, ó, porque ele está sendo puxado por esse outro bloco. Então, olha o que está acontecendo. Se eu tenho uma tração aqui, aqui também eu vou ter a mesma tração nesse sentido oposto, né? Que a gente vai chamar de T. Como eu tenho ação e reação, a mesma intensidade dessa força do fio, que eu chamo de T, que é tração, vai ser a mesma nesse fio aqui, só que de sentidos opostos. Mas o valor é o mesmo. Então, quando a gente vai decompor aqui os dois blocos, eu tenho essas condições, ó. Nesse bloco eu tenho força de atrito, normal, e tenho peso. Já nesse bloco aqui, ó, que ele está aqui, né, ele está pendurado, o que está acontecendo? Eu tenho duas forças sendo exercidas sobre ele, que é a tração, nesse sentido, e para baixo aqui eu tenho a força-peso, tá? Então, são forças opostas, eu vou subtrair. Então, pegando esse bloquinho aqui, ó, o que você tem aqui, Zé? Bom, olha só o que eu estou tendo aqui, ó. Nesse bloquinho aqui, ó, eu tenho o peso e a normal, eles se anulam. Sobrou quem, Zé? Sobrou a tração, então ele está sendo arrastado nesse sentido. Então, a tração é maior do que a força de atrito. Portanto, aqui eu tenho um atrito móvel ou atrito dinâmico, tá? Então, a tração menos, ó, a força de atrito vai ser igual a massa do bloco B vezes a aceleração que eu quero descobrir, tá? E com relação ao outro bloco que está suspenso, que é que ele chamou de bloco A, você tem o seguinte, ó, se ele está puxando para baixo esse bloco A, tá? E está deslocando, está puxando aqui, ó, está deslocando, tá? Esse outro bloco B, o que está acontecendo? Se ele está deslocando é porque o peso desse bloco é maior do que a tração. Então, o que eu faço? O peso de A menos a tração vai ser igual a massa de A vezes a aceleração, tá? Então, quando eu somo as duas equações, o que eu tenho aqui, ó? Tração e tração. Então, a tração de cima é a mesma tração de baixo. Então, ação e reação. Então, eu vou cortar aqui essa tração com essa tração, tá? Aí, o que sobrou, Zé? Sobrou do lado esquerdo aqui, ó, do sinal de igual, peso de A menos a força de atrito, tá? No bloco B, que é igual, tá? Sobraram aqui, ó. Tirei o fator comum, que é o A. Aí, ó, tirei o fator comum. Então, massa de A vezes A dividido por A com A corta, dá massa de A. Mais massa de B vezes A dividido por A, massa de aceleração corta, dá massa de B. Então, sobrou isso.
Aí sobrou o quê? Quanto que é o peso de A, Zé? Bom, eu sei que a massa de A que ele me deu, ela vale quanto? Bom, a massa de A vale 5 quilos, 5 quilogramas, e a massa de B, 5 quilogramas. A aceleração da gravidade vale 10. Se eu quero saber o peso de A, é a massa vezes a aceleração, 5 vezes 10, tá? Então, eu fiz aqui, que vai dar 50, né? E aqui, ó, a força de atrito é o μ vezes a normal. O que é o μ, Zé? O μ é o valor que ele me deu aqui, é o coeficiente de atrito, 0,30. Então, aqui o correto era colocar entre parênteses, né? 0,30 vezes. A normal, Zé, não é a reação do peso? É. Se o peso vale 50 newtons, a normal também vale 50 newtons. É a reação do peso aqui, ó, a normal, para eu calcular a força de atrito. Então, ó, a força de atrito é o μ 0,30 vezes a normal, que é a reação do peso. Então, vou multiplicar aqui, vai dar 50, 0,30, tá? Vezes 50, vai dar 15. Então, aqui vai dar 50 menos 15, você vai ter aqui 35 de K, né? Que é igual massa de A mais massa de B, vai dar 5 mais 5, vai dar 10A. Então, vai dar 35 igual a 10A. Logo, A igual a 35 sobre 10. 35 sobre 10, A vai ser igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nós achamos aqui o valor da aceleração, tá? Que esses blocos estão, então, submetidos. Então, a aceleração é de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, e a intensidade da força na tração do fio? Aí é facinho. Você pode pegar essa equação, ou você pode pegar essa equação para você achar a intensidade da força. Tanto faz, tá? Porque aqui você tem aceleração. Vamos pegar essa equação aqui, ó. Você sabe que o peso, tá, vale 50 menos T, que é igual a massa de A. A massa de A vale 5 vezes a aceleração, que vale 3,5. Então, se eu multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5, 25, vão 2, tá? 5 vezes 3, 15, 2, 17,5. Então, aqui eu vou ter do lado de cá 17,5, e aqui eu vou ter 50. Aí eu passo esse 17,5 para cá com o sinal trocado, tá? E passo o T para lá com o sinal trocado. Então, vai ficar 50 menos 17,5 igual a T. 50 menos 17,5 dá 32,5, que é o valor que nós vamos achar aqui, ó. É o valor de T. Ah, eu podia substituir também aqui na 2? Podia, dá a mesma coisa, tá? Não ia mudar absolutamente nada se você substituísse aqui, ó. Então, você sabe que a força de atrito aqui vale 15, tá? E aqui a massa de B vezes A também vai dar o valor de 17,5, tá? Então, 17,5 mais 15 vai dar 32,5. Então, qualquer uma das duas, como T igual a T, a reação de cima igual a reação de baixo, teria que dar 32,5. Então, exercício bem fácil, tá? Bem tranquilo, dentro daquilo que a gente já estava vendo. A única coisa diferente que a gente passa a ter agora em relação aos exercícios anteriores, que antes nós tínhamos uma superfície deslizante sem atrito, né? Era para desprezar o atrito com a superfície. Agora nós passamos a ter uma superfície com atrito, só isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro exercício. Ele vai te dar assim, ó, 2 blocos, A e B, apoiados sobre a superfície horizontal S. Então aqui, ó, essa é a superfície, né? E aqui estão os blocos. O bloco A é maior do que o bloco B. Estão inicialmente em repouso e possuem, respectivamente, massas. Aí a massa de A é maior, 3 quilos, e a massa de B é menor um pouco, 2 quilos, tá? Aí diz assim, sendo F, essa F aqui com esse vetorzinho, né? Esse vetorzinho em cima, sendo F vetorial uma força horizontal, tá? Constante, aplicada em A, de intensidade
20 newtons, ó, então essa força aqui ele já te deu, vale 20 newtons, aí te dá o seguinte, que o Mi é 0,20, que é o coeficiente de atrito entre os blocos, e a superfície S, determine. Bom, aí ele pede para você determinar primeiro a aceleração dos blocos. Então, mais uma vez, você vai decompor as forças que estão sobre o bloco A e sobre o bloco B. Então, é tranquilo, tá? Então, aqui você tem a força F, e aqui você tem o bloco A, e aqui você tem o bloco B. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Se eu tenho essa força aqui empurrando o bloco, eu tenho uma força aqui também, ó, entre o bloco A e o bloco B. Eu tenho uma força que empurra a ação, o bloco de A para B, e tem uma reação de B para A. Mas essas duas forças aqui, ó, possuem a mesma intensidade, porém você tem sentidos opostos. Olha, contrário ao movimento aqui, ó, eu tenho a força de atrito de A, do bloco A, tá? Para baixo aqui, apontando para o centro da Terra, eu tenho o peso de A, e para cima eu tenho a força normal de A. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho essa força que empurra o bloco que vem de A para B, que é a mesma de B para A. Eu tenho a força contrária ao movimento, que é a força de atrito, sobre o bloco B. Eu tenho o peso de B e tenho a normal aqui, ó, de B. Então é facinho isso, né, Zé? É tudo muito fácil, tá? Então a gente vai decompor aqui, Zé. Vamos decompor. Lembrando que, ó, nesse caso aqui, ó, nesse caso, a força de A para B, tá, é a mesma força de B para A. E quando eu vou calcular aqui a força de atrito, eu tenho, então, Mi vezes a normal, tá? A normal é igual ao peso. Aqui dá para eu saber quanto que é a normal de A, que corresponde ao peso de A. Dá para eu saber quanto que é a normal de B, que corresponde ao peso de B, tá? Então, vamos pegar os dois corpos aqui. Vamos pegar aqui no bloco A e vamos pegar aqui no bloco B. Então, o que eu tenho aqui no bloco A, ó? No bloco A, essa força é maior do que essa, porque o bloco está deslocando nesse sentido, ó. Então, eu tenho que dizer o seguinte, são forças de sentido oposto, ou forças de sentidos opostos. Essa força aqui, se ela é maior, então é essa força menos essa, tá? Menos uma força aqui que é contrária ao movimento, que é a força de atrito que está aqui, ó. Então, menos a força de atrito de A, que é igual. É o bloco A que me interessa agora, está decomposto. Eu tenho a massa de A vezes aceleração, tá? Então, beleza. Então, esse aqui é bem facinho, né, Zé? E no bloco B, o que eu tenho aqui, ó? No bloco B, eu tenho essa força aqui empurrando, que é a força de A para B, empurrando o bloco B, tá? Lembrando que aqui, ó, a força normal com a força peso, como aconteceu aqui, elas se anulam, tá? E aqui eu tenho menos a força de atrito de B, que é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Enfim, eu tenho as forças resultantes, que é igual a massa vezes a aceleração, forças resultantes, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Se eu sei que a força de B para A é igual a força de A para B, eu posso simplificar aqui, ó. E o que vai sobrar aqui, Zé? Do lado direito, lado esquerdo aqui do sinal, vai sobrar força menos força de atrito de A, menos força de atrito de B, que é igual, tá? Aqui, fator comum A, sobrou massa de A mais massa de B. Nossa, mas então é muito fácil isso, né? Muito fácil. Quanto que é a força que ele me deu no enunciado? A força que ele deu, a intensidade dela é de 20 newtons. Coloquei aqui, ó, 20 newtons, tá? Menos força de atrito. O que é a força de atrito? É o Mi vezes a normal. Então, quanto que é o Mi, Zé? O Mi, 0,20. A normal, quanto que é a normal? A normal equivale ao peso, né? Que é a força oposta ao peso. Se o bloco, ele apresenta, o bloco A, 3 quilogramas, peso é M vezes G, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 10. Então, mg. Então, 3 vezes 10, tá? Que é a minha normal, ou seja, que é igual ao peso, menos, ó, o Mi agora, o outro Mi da força de atrito B, que é 0,2 também, vezes
Olha, o peso, que é igual a normal, do bloco B. Então, o peso de B, a massa é 2 quilos, e a aceleração da gravidade é 10. Então, 2 vezes 10, tá? Que é igual a massa de A, que é 3, mais a massa de B, que é 2, vezes a aceleração. Aí, resolvendo isso tudo aqui, ó, o que eu vou ter aqui, Zé? Bom, então eu vou ter o quê? Eu vou ter 20 menos. Aí você tem aqui, ó, ele só está pecando que ele está esquecendo de colocar aqui, né? Isso aqui tem que ficar entre parênteses, né? Essas partes aqui. Então, você tem aqui, ó, 0,2 vezes 3, tá? Não posso assim, ó, 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, aqui dá menos 6. Aqui dá 10 vezes 0,2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui dá menos 6, aqui dá menos 4. Então, tem 20, então, menos 6 com menos 4 vai dar menos 10. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 20 menos 6 menos 4. Né? Então, 20 menos 10 dá 10. Então, vai dar 10 igual a 5A. Logo, A igual a 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? Então, eu vou ter a aceleração aqui, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí você chega no valor direto. Achamos, então, a intensidade da aceleração. Agora, ele quer saber a intensidade da força de A que A exerce em B. Então, aí eu posso usar qualquer uma dessas equações aqui, ó. Posso usar essa equação, como eu posso usar essa equação, para eu saber a força que A exerce em B. Então, fica fácil, ó. Quanto que é a força de atrito que nós achamos aqui, ó, de A para T? Aliás, a força de atrito de T, de B, de bola, né? Deu 4. Aqui deu 4. Então, quanto que é a massa de B? Massa de B é 2. Quanto que é a aceleração? Aceleração também é 2. Então, aqui deu 2 vezes 2, deu 4. Então, aqui deu 4, aqui está menos 4, né? O menos 4 passa para lá, mais 4. Então, 4 com mais 4 dá 8. Então, a força de atrito aqui, ó, de A para B, vai ser de 8 newtons. Se eu fizesse aqui, ó, força de atrito de B para A, fizesse com essa equação, daria a mesma coisa. Você teria o valor de 8 newtons. Não ia mudar absolutamente nada. Portanto, os exercícios são muito simples, tá? De força de atrito. Agora, aqui a diferença é que, em vez de você ter os blocos encostados um no outro, você tem os blocos aqui, ó, tá? Ligados por um fio ou por uma corda, tá? Ele vai dizer assim, ó, 2 blocos A e B, apoiados sobre a superfície horizontal, estão inicialmente em repouso e possuem pesos respectivamente iguais a 70 newtons. Agora ele não te dá a massa, ele já te dá o peso, e aqui o peso, tá, de 30 newtons. Então, como ele te dá 2 blocos A e B, está dizendo aqui, respectivamente, então, o A tem peso de 70 e o B tem peso de 30. E esses 2 blocos estão sendo puxados para a direita, por uma força aqui exercida para a direita. Aí vai dizer assim para você, ó, o coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície é de 0,4. Então, te deu aqui, ó, 0,4. Aí vai dizer assim, ó, o μ vale 0,4. Aplicando ao bloco A uma força horizontal de intensidade de 50 newtons, então ele está te dando o valor dessa força aqui, ó, e essa força ela tem uma intensidade de 50 newtons. Então está aqui essa força, tá? Aí ele vai dizer assim, e supondo que a aceleração da gravidade G, arredondando aqui, dá 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Primeiro ele quer saber assim, ó, a aceleração imprimida ao sistema. Então, mesma coisa que nós fizemos, vamos decompor o bloco B e o bloco A. Que aqui é mais fácil, que já te deu os valores, né? Então, o que eu tenho aqui no bloco B? No bloco B, eu tenho apenas essa força de empurramento aqui, ó, de puxar, aliás, ó, que é a força que a gente chama de tração. Então, se aqui eu tenho uma tração nesse sentido, a reação é de mesma intensidade, eu tenho uma reação nesse sentido aqui de tração, tá?
Outra coisa que eu vou ter aqui, os dois blocos estão diante de uma superfície, né? Se eles estão diante de uma superfície, aqui eu tenho uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito, que é a força de atrito de B, e aqui também eu tenho uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito em A. Então, no bloco A, além dessa tração oposta à de B, eu tenho essa força nesse sentido, e tenho aqui as forças, né? Peso de A, que se contrapõe à normal de A, tem o peso de B, que se contrapõe à normal de B. Decompomos aqui as forças, vamos fazer então para cada bloco aqui para a gente entender. Então, olha só, no bloco A, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa força menos a tração, tá? Menos a força de atrito de A. Está no sentido oposto, está no mesmo sentido da tração, que é igual a massa de A vezes a aceleração, tá? E aqui no bloco B, o que está acontecendo no bloco B? No bloco B, você vai ter aqui, ó, você tem essa força aqui, que é a tração, que é maior, está puxando nesse sentido. Então, a tração menos essa força oposta, que é a força de atrito, que é igual a massa de B vezes A. Nossa, então ficou fácil agora, né, Zé? Ficou fácil. Por que ficou fácil? Olha, a tração eu posso cortar com tração, porque a tração é de mesma intensidade, né? Tanto nesse sentido quanto nesse, posso cortar as duas, tração com tração. Aí você vai ter um detalhe aqui, ó. O que sobrou do lado esquerdo aqui? Do lado esquerdo sobraram aqui, ó, essa força, tá? Menos a força de atrito de A, menos a força de atrito de B, que é igual. Aí tirei aqui, ó, o fator comum A, que multiplica a massa de A mais a massa de B. Então, a força que ele te deu no enunciado vale 50, menos o μ vezes a normal. O μ vale quanto, Zé? O μ de A vale 0,4 vezes a normal. A normal é equivalente ao peso. Se esse bloco A aqui, ó, ele tem massa de 70, aliás, tem peso de 70 newtons. Ô, Brown, por favor, que você está me atrapalhando aqui, né? Areitar, vai. Essa Brown, na hora que ela fica deitada, ela vê não é, ela vê um gato no muro, pronto, não pode ver gato. Se tiver um gatinho do vizinho aqui, quer dizer, Zé, no muro, oi, pode falar. então, esse de física pode fazer até quando? Porque você não terminou a apostila ainda, né? Não, então você vai fazer até a última aula, ou seja, até a aula de hoje, tá? Até a aula de hoje, o Eureka. Aí, depois da aula de hoje, não precisa. Da aula que vem, não precisa, não. Aí, todos eles vão fazer até a última aula dada, tá? Dessa semana. Aí, terminou essa semana, que vai ser o parâmetro para olhar nos Eurekas. Aí, não precisa fazer todos, não. Não quero que eu não veja. Fechou, perfeito. Não precisa fazer, não. Então, aqui você tem, ó, o μ que vale 0,4 vezes a normal, tá? Essa normal aqui, ó, ela vale 70, que é o peso, equivalente ao peso de A, que vale 70. O μ 0,4 vezes a normal, que equivale ao peso de B, que vale 30. Então, aqui ficou fácil, né? Então, você tem aí, ó, 50 menos, aí 0,4 vezes 70 dá 28, 0,4 vezes 30 dá 12. Então, menos 28 com 12 vai dar 40, certo? 40. Aqui você vai ter 40, menos 28 com 12, menos 40, 50 menos 40 dá 10. 10, tudo isso aqui, que é igual a 7 mais 3, 10A. Então, 10 que é igual a 10A, o A vale 10 sobre 10, que vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então, tranquilo também, igualzinho o outro, idêntico o outro. Aí vai dizer assim, ó, a intensidade da força de tração do fio suposto ideal. Pode pegar essa aqui de baixo, pode pegar a equação de cima, para você achar o valor de T. Então, ó, T menos 0,4 vezes 70, 28, que é igual a massa de B, tá? Que vale 3 vezes 1. Então, vai dar 28 aqui, né? 0,4 vezes 70 deu... Ah, não. É o de cá que eu tenho que pegar, né? O atrito de B, aliás. 0,4 vezes 30 deu 12. Aqui, ó, 12. Então, dá T menos 12, que é igual a massa de B
que vale, a massa de B que vale 3, né? A massa de B vale 3 quilos, a massa de B vale 3, 3 vezes 1, 3. Então vai dar aqui, ó, menos 12, passa para lá mais 12, com mais 3, vai dar 15. Então essa tração aqui, ó, vai ser igual a 15 newtons, tá? Foi o que ele fez aqui também. E esse aqui, Zé? E esse blocozinho aqui? Então aqui nós temos um bloco, ele vai te dar aqui um bloco de 2 kg de massa, repousa sobre um plano horizontal, quando lhe é aplicada uma força F paralela ao plano, conforme representa a figura. Bom, tem um blocozinho aqui, uma força puxando, tá? E aqui ele vai dizer assim, ó, os coeficientes de atrito estático e cinético, ou seja, dinâmico, entre o bloco e o plano, valem respectivamente. Então, para ele ficar parado e a força não conseguir deslocar o bloco, o estático é de 0,5, tá? E para a força conseguir deslocar o bloco, aí o dinâmico ou cinético, tá? Vai ser de 0,4. E no local, a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Aí vai dizer assim, ó, despreze o efeito do ar. Aí você vai ter assim, ó, calcule, né, a intensidade da força de atrito recebida pelo bloco quando essa força aqui, ó, ela for de 9 newtons. Aí qual seria a intensidade da força de atrito, tá? Então, se essa força for de 9 newtons, vamos analisar aqui, ó. Se essa força for de 9 newtons, tá? Quanto que vai ser a força de atrito? Então, só para você calcular que é a força de atrito, primeira coisa que você tem que saber, essa força aqui, se ela for de 9 newtons, ela é capaz de deslocar esse bloco? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse bloco. Qual que é a massa desse bloco? A massa desse bloco aqui, ó, é 2 kg. Então, vamos usar aqui a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vale 10. Então, o peso aqui é normal, tá? 10 vezes 2 vai dar 20. Então, qual que é essa força de atrito aqui, Zé, ó, que eu tenho, tá? Então, se eu for analisar aqui como o atrito máximo que eu vou ter, que é o atrito que vai manter o bloco parado, que é o atrito estático, o atrito que mantém o bloco parado, o Mi vale 0,5. Então, vou fazer a força de atrito aqui, ó, Mi vezes a normal, então vai ser o 0,5 vezes a normal, que equivale ao peso do bloco, tá? Que é a força oposta ao bloco. 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, dá 20. Então, vai dar 2 vezes 10, que é 20 newtons. 20 newtons vezes meio, então metade de 20, quer dizer que a força de atrito aqui, ó, vai ser de quanto? Vai ser de 10 newtons. Aí, o que acontece? Se a força de atrito, nesse sentido, é 10 newtons, e essa força aqui está puxando com 9, essa força é menor do que a força de atrito. Se essa força é menor do que a força de atrito, o bloco não sai do local. Ele vai ficar estático mesmo, vai ficar parado no local. Porque 9 newtons não consegue vencer os 10 newtons opostos no sentido oposto. Tá? Então, você não consegue vencer, então esquece. Ele fica parado. Agora, quando o atrito ele é cinético, quer dizer que pode deslocar. Então, logo, essa força aqui, ó, ela tem que ser maior do que a força de atrito cinético. Vamos usar, então, o atrito cinético é 0,4 para a gente ver como é que a gente chega? Então, olha só. No caso do atrito cinético, o que vai acontecer? Ó, se eu pegar aqui o módulo da aceleração do bloco, quando a força agora, ó, for de 16 newtons. Se a força for 16 newtons, ela é maior do que a força de atrito, tá, estático. Se ela é maior do que a força de atrito estático, o bloco vai começar a deslocar, porque 16 é maior do que 10. Então, você vai conseguir arrastar o bloco, tá?
Porque a força agora, ao contrário dessa que é menor do que a força do atrito estático, é uma força maior que consegue puxar o bloco. Beleza. O que eu tenho aqui, então? Aí eu tenho, se o bloco vai deslocar, eu tenho essa força aqui, ó, menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Essa força aqui que eu tenho é de 16 que ele me deu, menos a força de atrito, tá? Do bloco. Quanto que é a força de atrito do bloco que nós vamos achar aqui, ó? Bom, se essa força de atrito aqui, ó, é a força de atrito cinético, o μ dele aqui agora é o cinético, não é um μ estático, tá? Aí eu vou usar 16 menos o μ, que vale 0,4, e o peso, que é igual ao normal do bloco, que vale 20 newtons. Então, você vai ter aqui, ó, que é igual a 2, tá? Que é a massa do bloco, que vale 2 quilogramas, vezes a aceleração. Então, logo, 16 menos, se eu pegar aqui, ó, 10 vezes 0,4, vai dar 4 vezes 2, 8. Então, logo, ó, 16 menos 8 vai dar 8. Então, vai dar aqui 8, que é igual a 2 vezes A, tá? Então, logo, A é igual a 8 sobre 2. 8 sobre 2, eu vou ter quanto aqui, ó? 4 metros quadrados, tá? Simples assim, sem maiores problemas. Então, os exercícios, eles não mudam muito, tá? Eu vou fazer aqui algumas atividades com vocês aqui agora, atividades propostas, mas o raciocínio nosso não vai mudar. É o mesmo sentido, não muda muito. Vou fazer algumas atividades, depois eu vou deixar outros para vocês fazerem também, para vocês treinarem aí, tá? Vamos fazer pelo menos dessa página aqui, ó. E em seguida, força de atrito, deixa eu ver como é que nós estamos as aulas aqui, ó. Então, na verdade, vai faltar para vocês, o único módulo que vocês não vão fazer do Eureka é essa aula aqui que não vai dar tempo, vai dar tempo a gente dar só semana que vem, que é a aplicação das leis de Newton. E você pode falar, por favor, de biologia e química? Química, eu vou dar uma olhada para vocês aqui, a gente já olha, peraí. Deixa eu já falar, é bom que eu já tenho, deixa eu passar para vocês o que vocês têm que fazer também, para ver até onde que a gente foi. Peraí, deixa eu só dar uma mudadinha aqui. Deixa eu entrar aqui na química, né? Deixa eu entrar na química, peraí. Vou entrando na química que eu já olho e já falo para vocês. Materiais, livros digitais. Vamos ver a química aqui. E você pode ter certeza, tem aluno que não vai entregar o Eureka. Tá? Aí, o que vai acontecer? Deixa eu explicar para vocês também um detalhe que vocês não sabem. Eu não sei se esse ano vai ter consulta ao professor. Porque já tem um tempo que não tem mais aquele negócio de conselho de classe, blá, 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 né? Mas tem consulta ao professor sobre as condições do aluno. Aí, deixa eu só fazer um comentário para vocês aqui. Deixa eu ver química primeiro aqui, de vocês. Química, nono ano, caderno 4. Vamos até química orgânica. Deixa eu ver aqui. Vocês vão fazer até capítulo 15 também. Amanhã a gente vai estudar as funções orgânicas. Isso aí vamos ver amanhã, né? Mas, na verdade, aqui, ó, quase todos aí, todos vocês vão parar no capítulo ou 14 ou 15. Capítulo 14 eu já dei. Então, você vai parar no capítulo 14 ou 15. Amanhã eu vou começar a apresentar para vocês as funções orgânicas. A gente está acabando também. Tem uma aula de química, de reações químicas. Eu fiquei em dúvida se eu tinha dado essa aula para vocês, o caderno 3. Eu acho que eu não sei se eu dei essa aula. Mas essa aula eu vou dar, nem se for a última aula nossa, tá? Do caderno 3, que é a aula de reações. Mas eu acho que foi dado assim, quando você tem reação de adição, substituição, dupla troca, acho que foi dado assim. Mas depois eu vejo direitinho. Mas química você vai fazer até o capítulo 14 também. Deixa eu falar uma coisinha, aproveitando essa pergunta da Alana aí, deixa eu falar uma coisinha para vocês. O que acontece no final do ano? Talvez, assim, são coisas que vocês não sabem direito como é que funciona. Quando um aluno está para ser reprovado, ou quando o aluno
ele está com nota muito próxima, tá? Por exemplo, o aluno parou lá com 67. 67, os professores não gostam muito de falar essas coisas aí e tal, para aluno, mas eu não tenho nenhuma dificuldade, que eu não escondo nada, tá? Uma coisa que eu não escondo quem eu sou, eu acho que mesmo a gente vivendo de forma virtual, e mesmo vocês tendo pouco contato presencial comigo, eu acho que deu para vocês já perceber como é que eu sou, o jeito que eu sou, o estilo, etc. tal. Lógico que em sala de aula é um pouco diferente, porque você está na sala, você tem mais comunicação, o pessoal já fala, tem jeito de conversar mais, não que aqui não tem, mas tem muita gente que faz a opção de ficar quieto, não gosta de ligar o microfone, etc. tal. Uns gostam de ficar dormindo também, só acordam para receber chamada. Mas vocês já viram, né? Eu não tenho esse negócio de... Comigo não tem frescura, certo? Você falar assim, eu vou inventar uma coisa para falar para vocês, porque isso é o politicamente correto. Não, eu falo dentro daquilo que eu não vou mentir, entende? Não vou mentir para vocês. Aí que tem professor que gosta de fazer uma espécie de terrorismo, gosta de fazer... Eu faço os meus terrorismos, só que os meus terrorismos diretos são verdadeiros, vocês sabem disso. Você tem a chance de ir bem, você tem a chance de ir mal. Eu só falo para o aluno, estude para essa prova, que essa prova é mais puxada, você pode ir mal, etc. Tal. Mas, graças a Deus, todo mundo entendeu isso desde o começo do ano, pelo menos a grande maioria, e estão indo nessa situação que é difícil para todo mundo. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando chega final de ano, aí tem aquela coisa, aí o professor começa a falar, eu não vou arredondar nota de aluno, eu não sei o quê, se você for com tal, você não vai conseguir. Deixa eu contar uma história para vocês, então. Pela regra da escola, todo aluno que fazer, por exemplo, 67 pontos, você completou 67 pontos, isso não sou eu que vou arredondar, não. O sistema do diário, quando você passa o diário do aluno que tem 67 pontos, ele é arredondado, tá, para 70 pontos. Essa é a regra desde que começou a média 7. Só que eu acho que ninguém nunca falou isso para vocês, certo? Aí, por exemplo, você fala assim, o aluno está com 69. Nós vamos deixar ele, não nesse ano, que esse ano, esse aluno, aí o professor tem uma certa birra, porque o aluno, ele fez alguma coisa, falou alguma coisa que ofendeu, ou falou alguma coisa que o professor não gostou, ou não sei o quê, cheio de dedo, né? Então, assim, como eu sou acostumado a dar aula, se você me colocar para dar aula no 8º ano, no 7º ano, eu não dou aula. Todo ano eu viro, às vezes pede para eu dar uma aula, como eu dei para vocês o ano passado, acho que eu dei uma aula para vocês ano passado, né? Dei, né? No final do ano, que era para apresentar o professor, etc. tal. Eu vou até... Deu da maionese lá, tô lembrado. Sim, dei sim. Todo ano pede para... Zé, vai lá, dá uma aula para eles verem quem que é o professor, para eles conhecerem o professor. Isso eu acho legal, uma aula só. Agora, assim, se você quiser me colocar, por exemplo, no 8º ano, a partir do ano que vem, para eu dar aula para o 8º ano, ou para o 7º, para o 6º, eu não vou. Por quê? Eu não tenho a didática, a forma de conversar específica. Aí tem que ser um estilo Lenise, entende? Tem que ser um estilo mais polido, mais mãezona, que às vezes puxa a orelha. Eu não tenho esse estilo, não tem jeito, eu não tenho esse tipo de didática. Aliás, quando eles me pediram para vir, eu não dava aula no ensino fundamental. Em 2010, que o Eric abandonou não, ele não tinha jeito mais para ele, deixou de dar aula, ele quis parar de dar aula no 9º ano, porque aí sempre teve problema do 9º ano, questão da física, aí você tem que ter um professor de física, né? Aí o professor de ciências não serve, porque não é todo mundo que dá ciências que vai dar física, porque aí envolve exatas, aí tem esse problema. Aí era o Eric que dava aula até 2010. Aí quando eles ficaram sem professor de física, eu não dava aula, não, mas física fundamental, eu vou ter essa dificuldade de didática, etc, tal, de atingir o aluno na minha linguagem. Então o aluno ele pode assustar muito, ele pode ficar muito aterrorizado muitas vezes naquilo que eu falo, e às vezes ele não consegue distinguir quando eu estou brincando e quando eu estou falando sério. Aí a faixa etária não dá certo. Aí quando o Eric saiu, a Carminha pediu, né? Zé, você é o único que pode nos salvar, aquela coisa toda, etc, blá, 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 né? Eu falei, não, tudo bem, então, eu posso experimentar, mas eu vou tentar, porque eu não sei, eu sou acostumado com o ensino médio
e até ensino superior, não tem problema, isso eu já sou acostumado, no ensino superior é mais fácil ainda. Agora, quando eu disse, só que eu vi que tinham, os alunos era tudo assim, muitas vezes era cheio de dedo, né? Tinha que ter um cuidado, aquela coisa, mas eu vi que dava para adaptar. Muitas vezes você tem a criação familiar, que os pais, isso é direito dos pais, não é entrar nesse mérito, né? E a questão da educação, isso é fundamental. Mas o pai, às vezes, ele cria o filho dentro de uma bolha, certo? Que o filho, aí eu comecei a notar, às vezes eu estava dando alguma aula sobre sistema reprodutor, que a Lenise também dá para vocês, alguma coisa assim. Na época, o material do objetivo era outra sequência. E às vezes a gente dava algumas aulas para o aluno não perder o vínculo com a biologia, porque tinha aquele vácuo, que agora não tem mais. Vocês não tinham biologia no ensino no 9º ano, era só física e química, né? E o único professor da escola, do Colégio Atenas, que dá os 3 conteúdos, no ensino médio, inclusive, que pode dar os 3 conteúdos, sou eu, entende? Que sou professor de química, física, biologia e matemática, só que matemática eu dava mais para o ensino superior. Quando eu vim para o Atenas, aí eu nunca dei aula de matemática, até porque a gente tem excelentes professores de matemática também, não tinha, mas eu originalmente, como engenheiro, a primeira disciplina que eu dei aula mesmo, né, em faculdade, inclusive, foi química e matemática, dava aula na agronomia, sabe? Aí eu fui ficando no Colégio Atenas, né, porque é mais cômodo para a gente, e tem a questão também, que é mais fácil, financeiramente falando, é melhor, né, a questão do hora-aula nossa, se comparada à Unifenas, em algumas circunstâncias é melhor, e você tem aulas sequenciais. Aí eu fui abandonando a Unifenas, porque às vezes você tinha que ir lá para dar uma aula na agronomia, aí você dava 2 aulas, depois você tinha que voltar, ia 7 horas, depois tinha aquelas janelonas, sabe? Então ia, voltava, ou você ficava lá esperando e tal. Aí minhas aulas foram concentrando todas no Colégio Atenas. Eu ia ter 30 esse ano, acho que tem 35 aulas esse ano, na semana, no Colégio Atenas. Aí fui acabando ficando mais no Colégio Atenas e fui abandonando lá, né? Então, assim, só que eu vejo muito assim, o fundamental, por isso que eu vou pegar aqui, como é que eu vou falar isso para você? Fundamental, vocês têm professores excelentes que preparam vocês, mas muito dentro daquilo que vocês, assim, olha, não pode, tem que ter cuidado de falar sobre certos assuntos. Então, por exemplo, essa questão, por exemplo, que a gente falava de questões relacionadas ao universo, DST, dava palestra para os alunos, etc., tal, sobre isso no 9º ano, aí as pessoas ficavam meio assustadas, mas o que acontecia? Acontecia, por exemplo, tinha menina. Isso acontece, não é só no fundamental, não. Acontece no 1º, no 2º, no 3º, diga de passagem. Que vive dentro de uma bolha, muitas vezes a família não tem a condição, não sei, eu tenho vergonha de falar, a menina não sabe o que é ciclo menstrual, a menina tem vergonha de conversar com a mãe sobre menstruação, então tem vergonha. Então é um negócio inacreditável, em pleno século XXI. E às vezes a escola, ela tem essa função de direcionar os alunos também. Tá? O menino não sabe o que é órgão reprodutor, quando está amadurecido, quando está... Enfim, não sabe nada. Então, a gente falava muito isso na função de orquestrar. Agora, tem professor que são iguais, muitas vezes, a muitos pais. Nossa, esse assunto é um mito, eu não posso tratar. Não, você está na escola exatamente para aprender. Né? Então, não existe mito sobre isso. E não adianta achar que, muitas vezes, assim, ai, coitadinho, às vezes o pai acha que a filha ou o filho, né? Ele é um santinho, etc, tal. Mas eles não sabem o que os filhos escrevem no WhatsApp para o outro colega, o que vocês conversam. Então, muitas vezes eu notava que existia uma distância muito grande entre a fala do professor, que é aquela fala de postura oficial, e a fala de vocês, né, entre vocês. Aí, o que eu tentei fazer, desde quando eu fui? No ensino médio eu já fazia isso, mas como você tinha uns anos, um pouquinho acima, né, o dia de idade, já era mais fácil. Eu consegui, até para isso, eu tive que fazer um preparo, porque eu já até comentei com vocês, um preparo da questão da comunicação. Primeiro, não adianta eu dar uma aula excelente para vocês, falar para vocês assim, ó, dar uma aula perfeita no quadro, se o que eu falo, vocês não compreendem na linguagem de vocês.
o estilo de falar, aquilo que pode chamar atenção, né? Fazer, às vezes, uma brincadeira no momento ali para você se atentar para aquilo que eu estou falando, certo? Senão você fica lá assim, né? Fica lá pensando em outra coisa, eu falando lá, igual um trouxa, você não está aprendendo nada, você finge que aprende, e eu finge que estou ensinando, mas você não aprende absolutamente nada. Tal não funciona. Primeira coisa na didática é você conseguir atingir a fala do teu público. Para eu atingir a fala do público, lógico, foi um desafio. Quando eu desci para o ensino médio, na época eu tinha 30 e poucos anos, 36, 37, ensino fundamental, eu tinha 36 anos. Quando eu fui para o ensino médio no Atenas, eu tinha 28. Então, qual que era a diferença? Bom, eu já estou com 28. Para eu falar para aluno que tem 15, 16 anos de ensino médio é uma coisa. E quando eu estava com 36, 37 anos, para eu falar com alunos que tinham 14, 15 anos. Aí eu comecei a falar assim, mas é como se eu estivesse falando com a minha filha, mas é diferente da minha filha. Minha filha, eu vou cobrar de uma forma diferente como pai, não como professor. Então, eu não posso levar minha figura de pai como professor. Eu tenho que ser professor, mas eu tenho que estar na linguagem deles. Aí, na época, eu me preparei até. Eu falei, bom, primeira coisa que eu já falei para vocês, eu tenho que assistir o que eles assistem. Né? Aí eu comecei, eu já falei para vocês isso, até coisa meio de adolescente, Flash, né? Supergirl, né? Essas coisas assim que vocês assistem, que é da idade de vocês, Riverdale, que é legal, etc. tal, que já é um pouquinho mais, né? Esses seriados, Nancy Drew, que é seriado de adolescente, eu comecei a assistir para ver como é que funciona, né? Porque eu tive uma adolescência, mas na minha época é diferente de vocês, para ver como é que funciona a adolescência de vocês. Por quê? Eu tinha que ter uma linguagem que atingisse vocês. E eu tinha que ter uma linguagem também, uma postura que desencadeasse também confiança em vocês. Então, esse é o objetivo. Né? A partir do momento que eu tenho a confiança de vocês, aí não é que você tem que ser meu confidente sem contar a história, não. Mas você confia no professor. E se você confia no professor, se você conseguir gostar um pouquinho do professor, mesmo que você odeie a matéria que está sendo dada, você fala, Zé, eu já peguei muito caso, o cara chegava em mim e falava assim, Zé, no ensino médio, Zé, eu odeio botânica. Eu dou botânica também. Né? Eu odeio matéria de botânica. Mas é o seguinte, na tua prova de botânica, eu vou tirar nota máxima. Não é por causa da botânica, que eu odeio, mas eu vou tirar por causa de você. Você é um cara legal, tá? Eu gosto de você. Tá? Eu já escutei aluno falar isso para mim, entende? Agora, o duro é quando você gosta daquela disciplina, você vai até aquele momento, aquele estágio na vida de vocês. Zé, eu gosto muito de matemática, eu gostava muito de cálculo. Mas um determinado professor, que na tua concepção, às vezes não é o cara que é chato, mas o cara tem um estilo que você não se agrada, entende? Aí determinado professor é muito chato, Zé. Aí aquele gosto que eu tinha para matemática virou uma barreira, agora não consigo aprender mais matemática. Então, resumindo a obra, o professor ele tem que ser um facilitador do conhecimento. E não é o aluno que, muitas vezes, ele tem que se amoldar ao professor. Isso é um erro na didática. As pessoas acham que, não, o aluno ele tem que reconhecer, saber que o professor é muito bom, então ele tem que aprender a gostar do professor. Não necessariamente, não é assim que funciona. O professor é um aluno, na sala tem 40 alunos, 44 alunos. Então é mais fácil eu me moldar de acordo com aquilo que vocês conversam, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês comentam, etc. tal, do que vocês moldar um homem velho de 47 anos. É óbvio, como é que eu vou cobrar de vocês que vocês atuem, pense como uma pessoa de 47 anos, como eu tenho 47 anos? Como é que eu vou cobrar isso de vocês? É mais fácil eu voltar no tempo e tentar pensar como vocês. Não, muitas vezes, claro, agir como vocês, mas pensar como vocês, para eu fazer parte do grupo de vocês. Aí funciona mais. Agora, qual que é a grande dificuldade agora? Não é só para nono ano, não. Nono ano, primeiro, segundo, terceiro ano. A grande dificuldade é que o professor que está na frente dando aula, ele quer que você tenha a maturidade que ele tenha. Isso não existe. Entende? Isso não existe. Então, ele quer que você pense como ele, que você age com ele. Não, você está pensando dentro da sua idade. Então, assim, já viu aquelas historinhas esquisitas, né? Aí, aluno, você tá chegando na escola de manhã, aí a aluna vem perguntar para você assim, porque o seu professor de biologia que dá essa matéria oficialmente no ensino médio, né? Aí chega uma aluna e vem falar para você assim, ô Zé,
como é que é as histórias que tinham muito assim? Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma amiga minha que está suspeita, que está grávida, né? Então, não sei o quê, aí retardou não sei o que ciclo menstrual, aí vem com aquelas histórias, né? A Isa, ela tomou, sempre é amiga, sabe? Aquela amiga que, né? Tomou a pílula, aí foi amiga, sabe? Essa história. Foi a minha amiga, sabe, Zé? Aí eu paro com toda a calma, né? Aí vou explicar, né? Ó, fez isso, fez aquilo, tomou essa atitude, etc, tal. Olha, a sua amiga, quando que ela tomou? Assim, assim, sabe? Tudo bem. Porque me foi perguntado aquilo, certo? Então, assim, é um desafio. Agora, por quê? Isso é bom ou isso é ruim? Né? Um aspecto é bom, porque a pessoa confia em você. A pessoa tem você como pai. Eu vou citar um exemplo que ficou muito marcante na minha vida, o Gabriel, uma pessoa de Machado que você conhece bem, né? Que é a menina, a Vitória Schweitzer. Acho que você conhece bem a Vitória, né? Aquela que teve problema da cirurgia. Uhum. Conheço. Né? Minha Então, prima, pô. é tua prima, isso, a Vitória Schweitzer. Uma coisa que foi muito marcante na Vitória Schweitzer, a Vitória Schweitzer veio para cá no 3º ano. E o pessoal na sala, ela pegou uma sala, o pessoal era muito, sabe aquela sala de panelinha? O pessoal tudo fechado, não aceita ninguém diferente. E era uma sala excelente, a da Vitória Schweitzer. Só que ela veio no 3º ano. E aquela história, a Vitória Schweitzer é uma menina linda, muito bonita. Isso é inegável, né? Você vai falar, você acha um homem feio? Ó, tem gente que é feio, tem gente que é bonito, ponto. Você vê que o cara ali, esse cara, o Brad Pitt, quando ele era mais novo, ele era um cara bonito. Não, Zé, então você é gay, porque você... Não, beleza é beleza. Agora, eu não vou ficar falando assim, eu acho o Brad Pitt bonito, não vou fazer esse comentário, certo? Mas tem que... A Vitória Schweitzer é uma menina bonita, linda. Aí, eu acho que só o fato dela ser bonita, independente da capacidade da Vitória Schweitzer, ela causou ciúme, né? Por quê? Entra uma menina nova, em pleno 3º ano, com 17 anos. Na época, ela tinha já o namorado dela, não sei se ela, acho que ela já largou daquele namorado da época. Ela entrou, muitas meninas da sala, que também eram bonitas, mas ficaram com ciúmes dela. Aí criou uma situação. Aí eu como professor, eu como mediador, eu já conhecia o pessoal da sala. As meninas, eu tinha amizade com as meninas, né? Interagia, conversava demais comigo, com as meninas que vinham desde o 9º ano. Mas eu não podia deixar a Vitória Schweitzer sozinha também. Aí eu criei também uma amizade muito grande com a Vitória. Tanto que a Vitória era da Presbiteriana Independente, ela é a família, e eu sou da Presbiteriana do Brasil. A Vitória, ela começou, teve no 3º ano, porque esse negócio de ir e voltar todo dia, tinha aula de manhã e à tarde, fez a opção de morar aqui. A família alugou para ela aqui o apartamento, ela morava aqui. Então, por exemplo, ela ia na igreja no domingo, né, na igreja que eu frequentava, que eu frequento, ela ia também na igreja. Quando a mãe dela vinha a mãe e a avó, né, às vezes visitá-la, elas iam, a mãe, a avó e a Vitória iam na igreja. Tinha uma senhora da igreja, que é a Eliane Valim, que morava perto da casa dela. A Eliane Valim muitas vezes levava a Vitória, quando a Vitória estava aqui, não ia para Machado no final de semana, enfim. Nós criamos um vínculo muito grande, né, com a Vitória, um vínculo mesmo de pai para filho. E eu achei uma coisa que me emocionou muito. Quando saiu a notícia que ela estava muito mal, que ela foi para Campinas, enfim, passou todo aquele processo, etc, tal, né? E graças a Deus, depois de quase um mês, ela sentia tanta dor que ela tinha que ser anestesiada todo dia, né? Uma das coisas que muito me marcou. Aí a Vitória, ela começou a melhorar, foi até aquele médico lá, um dos maiores médicos do mundo, está entre os 3 melhores médicos do mundo. Foi o mesmo cara que operou o Bolsonaro. Exatamente, o que fez a cirurgia do Bolsonaro. Um cara fantástico, aquele médico, tá? Pegou a Vitória numa situação como, olha, qualquer outro médico. E ali também eu vou dizer para vocês, além da capacidade do médico, ali teve a mão de Deus também, porque a situação dela, ela estava com infecção generalizada, entende? Enfim. Passou, Vitória melhorou, eu sempre mandava mensagem para ela, no período que ela estava hospitalizada, na maioria das vezes era a própria mãe ou a avó que estava junto, que respondia às mensagens para saber como é que ela estava, etc, tal, até para falar que a gente estava orando por ela, né? E a Vitória voltou,
veio, voltou para Machado, graças a Deus, tinha melhorado, né? Recuperou. Ela tinha, tipo, mais de 90% de chance de óbito na situação dela. Aí uma coisa que me emocionou muito, sabe? Aí um dia, estava dando aula no cursinho, estava dando aula no cursinho, aí quando veio a menina na porta da sala, falou assim, Zé, vai dar o sinal, já estava lá, o intervalo é 9h30, né? Vai dar, aí também 9h30, eu tô, só agora o intervalo remoto, e nas aulas remotas que é diferente. Aí falou assim, ó, tem uma pessoa lá na secretaria, lá tá te esperando para te ver, certo? Quer te ver lá, tal, né? Quer te dar um abraço, né? Aí, quando eu desço lá, passou 5 minutos, terminei a aula, desci, aí quem que estava lá? A Vitória Schweizer. Nossa, fiquei muito emocionado com aquilo, entende? Aí até tiramos uma foto, abraçamos, etc, tal, agradecemos a Deus, né, por aquilo que Deus havia feito na vida dela, mas, assim, foi um momento muito marcante, certo? Ela, assim, ela lembrou, né, chamou, quis lá, quis me ver, para eu ver Vitória como é é muito que ela carinhosa, estava. pô. Então, o que eu falo, pessoal, na vida da gente, o que mais conta não é nada assim, não é a parte financeira, não é que a gente fica louco, morre por causa disso, infarta por causa disso. Na vida da gente, o que mais fica são as amizades que nós estabelecemos ao longo da nossa existência. Tá? Isso que é o que mais fica, isso é o que mais marca. E hoje eu tenho algumas oportunidades interessantes, como eu dou aula para o cursinho há mais de 18 anos. Então, assim, quando eu caio dentro do Alzira Velano, quando eu fiz a cirurgia no início do ano, eu encontro com muita gente lá, e tem gente que eu não lembro, às vezes que você acaba esquecendo o nome, né? Muita gente, passou muita gente do cursinho, né? Aí vem o pessoal todo, ao Zé, ao Zé. Aí todo mundo quer ajudar de alguma forma, entende? Aí você tá lá, e o pessoal, é o Zé, não sei o quê. Aí vem os pais, os alunos, que eu já dei aula também, né? E eu sou responsável pela prova da Unifenas também há muitos anos, né? De fazer a prova da Unifenas, do vestibular, né? Aí o pessoal conhece, né? Aí os pais conhecem também. Tem pais que me conhecem e às vezes eu não conheço o pai, o negócio, porque o filho fala tanto, né? Às vezes em casa. Eu lembro que a tua mãe, Alan, a tua mãe, coitada, a Alissa colocou a tua mãe no 9º ano numa situação extremamente delicada, sabe? Eu lembro até de contar depois, né? Os outros pais contarem, da Alessandra. Porque eu não sei quem. Aí, na época, vazaram. Pode perguntar para a Alissa que ela te conta a história. A sala do 9º ano descobriu o dia que era o meu aniversário. Entende? Eu tinha aula normal, e era o dia do aniversário, tinha aula, né? Mas a gente não costuma falar, não comenta, etc, tal, né? Esse negócio de aniversário. Mas eles descobriram, né? Descobriram. Eu chego na sala, fez a tua mãe, quase matou a tua mãe, ficar enchendo o balão, entendeu? Da noite, etc, tal. Porque eles programaram uma festa de aniversário, vê se pode. Outra coisa também que foi extremamente emocionante, né? Na época. Aí eu cheguei no 9º ano, cheguei no dia lá, mas combinou com a sala inteira, né? Aí foi tudo em cima, aquela coisa, a gente fala para o pai, fala para a mãe. Chego lá, e naquela época eles não autorizavam fazer festa de aniversário na escola. E eu não sei porque cargas d'água também, a Carminha acabou autorizando, né? Aí chego na sala de aula, o povo tudo fechado, assim, não é que abre a porta assim, eu levei aquele susto, né? Pessoal, tudo programado. Você, Zé, hoje não vai ter aula. Hoje a tua festa, hoje é teu aniversário, né? Então, assim, A festa foi tua e quem ganhou o presente foi os caras que não tiveram aula. Pois é, rapaz, não tiveram aula. Aí é o seguinte, é o que eu digo o seguinte. O pai pela filha dela, né? Não, então, mas não foi a culpa da tua mãe, minha cara. A culpa, a Alissa, o que a mãe não faz pela filha, né, que você está falando lá, entendi. Entendi que você falou, entendi que você tinha falado outra coisa. A Alissa falou tanto na cabeça dela, a Alissa, na época, e a Alissa com as colegas, né, que estavam com ela lá, tal, que queria, aí eu sei que elas arranjaram uma festa. Então você fala assim, nossa, Zé, mas o que é uma festa? O que é um bolo? O que é um refrigerante e tal? Mas a questão sentimental marca muito mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca vou esquecer aquela festa, né? E você fica com aquilo. Então, assim, o mais importante de tudo são as amizades. E aquilo que eu estava falando para vocês, para eu fechar aqui, eu acabei me estendendo, 67 é arredondado para 70. O que acontece? Por que você vai falar para mim assim? Muitos alunos falam para mim assim, Zé,
eu já estou com 70 pontos, não vou estudar mais, eu vou zerar na sua prova, tá? Não vou fazer o Eureka, não vou fazer mais nada, não, porque eu não preciso, já fiz 70, eu fiz a mais de 70. É o direito seu, né? Só que tem um problema, deixa eu te contar. Os professores são consultados hoje sobre a situação do aluno. Então, por exemplo, como eu dou aula para vocês, três disciplinas, que ainda esse ano eles não conseguiram, junto à Secretaria da Educação, né, colocar a biologia separada, está saindo como ciência e estão fazendo média, né, mas a partir do ano que vem já vão fazer essa correção junto à Secretaria. O que eu falo, assim, a minha opinião, pesa porque eu dou aula de 3 disciplinas pesadas, não, são medíocres, na verdade, mas que os alunos acham que são pesadas, né? E que são 3 disciplinas que reprovam por si só sozinhas, tá? Tem algumas disciplinas que você pegar, elas não conseguem reprovar o aluno sozinho, se o aluno recorrer, ele não é reprovado. Agora, disciplina de matemática, língua portuguesa, química, física, tá? Disciplina de biologia, se o aluno ele for reprovado direto nessa disciplina, o aluno não tem recurso nenhum, ele está reprovado. E Redação também, Zé? redação entra na língua portuguesa, né? Então, assim, não tem como, o aluno é reprovado. Aí, o que acontece? Querendo ou não, eles consultam a gente. Aí você fala para mim assim, Zé, eu tenho uma dificuldade muito grande numa disciplina que reprova direto. Beleza. Aí você, por exemplo, você está com 65 pontos nessa disciplina. Lógico que a palavra final é do professor, da disciplina. Isso não pode ser tirado. Só que vai consultar os outros professores. Aí, quando consulta os outros professores, vai consultar, por exemplo, vou consultar o Zé. Ô Zé, o que você acha da Tainá? O que você acha da Mariana Vitória? Etc. tal. Uai, são ótimas alunas. Aliás, eu tive uma consulta no meio do ano aí, não vou falar de quem que foi, qual aluno que foi, mas eu vi e me perguntou sobre alguns alunos, tá? Que estava tendo problema, estava caindo a nota muito com outros professores, o que estava acontecendo? Que ia conversar com os pais, etc. Eu falei, não, a pessoa, você não pode analisar a pessoa só por nota. Eu analiso a pessoa conversando, os pontos de vista da pessoa, a capacidade que a pessoa tem de colocar as suas ideias. Eu analiso tudo isso. Inteligência não é só tirar 10. Né? Isso aí não prova. Então, eu falei, não, então pode ser que ela está com alguma dificuldade, algum problema, com algum desinteresse com essa disciplina. Mas essa pessoa é uma pessoa fantástica, em termos de conversa que eu tenho com eles, às vezes, eu ouço as opiniões, etc., tal deles, é uma pessoa que sabe muito bem articular ideias. Pode ser que ela não esteja num momento bom na disciplina, mas tem que ver o que está acontecendo aí, o que está acontecendo também, conversar com o professor, por que está tirando essas notas. Aí eu viro e falo, então é bom você dar esse parecer, porque eu viro sempre me pergunta esse tipo de coisa. Eu falo, olha, eu conheço poucos deles, porque eu não fui professor deles no 8º, no 7º e tal. Os outros professores têm um histórico melhor, mas só de conversar muitas vezes eu consigo, às vezes você me mandar mensagem no WhatsApp, eu consigo traçar teu perfil psicológico, às vezes, o teu estilo, eu já começo a ver como é que você é, se é mais apavorado, menos apavorado, etc. tal. Enfim, aí vai consultar o Zé. Aí você fala para mim assim, fulano, Zé, tá com 65 naquela matéria. Mas fala assim, mas contigo, mas comigo ele fez 80 em física, fez 90 em biologia e fez, sei lá, 90 em química. Pô, já pesa muito. Mas ele tem dificuldade na outra matéria que ele tá com 65, que ele tá com 60. Aí se me perguntar, eu vou falar assim, pô, esse cara é bom. Esse cara merece ser reprovado? Não porque ele passou comigo, não é só isso. Da mesma forma que eu vou analisar o seguinte, se o cara está com 65 comigo, você está com 90 com a Vivian, esse cara é bom em exatas. Pode ser que comigo ele não encaixou alguma coisa aí e tal, né? Esse cara é bom em exatas. Eu tenho que ter essa visão. Agora, ele tem que ser reprovado porque está com 60, 65 naquela matéria especificamente, ele é digno de reprovação. Então, tudo isso é analisado. Tá? E tudo isso tem um peso. Por isso que eu falo, se você está com 70, aí vem o cara lá com a nota tua lá de 65, você tá, mas olha, biologia ou em física, ele passou em cima, fez 70. Eu não tenho muito argumento para falar. Ele passou comigo, mas ele fez o que tinha que fazer, fez os 70,
Mas eu não tenho que falar assim, ó, ele foi muito bem, olha só, o cara passou com folga. Então, esse quarto bimestre, para muitos alunos, que é aquele bimestre, muitas vezes que muitos relaxam, você não deve relaxar. Você deve enfiar o pé, você deve tirar o máximo de nota que você puder tirar, tá? Quanto maior a tua nota no final, melhor. Porque se você precisar de alguma coisa, você pode ter certeza que você não vai ser reprovado por isso. De uma disciplina, alguma coisinha toda. Aí, sei lá, eu estou em redação, né? A gente sabe que o Samuel, ele puxa bastante redação, mas é pro bem de vocês. Lá na frente, vocês vão entender e vão agradecer o Samuel. Se você estiver lá no 3º ano, vocês vão entender o porquê, tá? Mas aí há um descompasso, né, do estilo que você tem de um professor para o outro, você sente muito quando chega com o Samuel, por causa dos estilos diferentes. Então, assim, aí o Samuel já puxa no limite. Aí você vai ver isso com o Samuel, com o João Batista e tal. E, no fim, você pode ter certeza, o dia que você pegar a sua prova vestibular, você vai agradecer esse tipo de professor, tá? Mas aí, quando você tem outras notas e notas altas, benefício para vocês. Por isso que eu falo, não tire o pé dessas disciplinas que vocês estão indo bem. Não tire o pé. Não é só minha, não. Acelera mais ainda. Oi. E é igual você falou também, às vezes aqui a gente tá aqui fazendo prova, fazendo as coisas, a gente ainda tem como consultar, tem como fazer alguma coisa. Exatamente. Então, é difícil de reprovar. Mas igual assim, a matéria do Samuel, a matéria de Samuel é uma matéria que você não consegue nenhum tipo de consulta. É isso o objetivo. Aí pode ser a distância, até porque, por exemplo, se você estivesse fazendo com ele nesse ano presencial, muitas redações você teria que fazer em casa e entregar para ele, né? Não tem aí não muda muito, né? Você está lá, tem as redações que são feitas na escola, mas tem as redações que o aluno faz em casa e entrega. Então, depende muito da articulação do aluno, né? Da capacidade de leitura, etc. Tal. Então, depende muito disso. E isso aí, depois no vestibular, no Enem, isso conta muito, a redação. O peso é muito grande, tá? Mas o Samuel, Samuel é uma pessoa excepcional. Vocês vão ver, com o passar do tempo, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Às vezes vocês tiveram pouco contato com ele. Não, o ano passado, acho que ele chegou a dar aula para vocês também, né? Eu acho que ele chegou a dar aula no ano passado, 8º ano, ele deu também, não deu? Ou já tinha parado? Ano passado, quem dava aula de redação era a Ana Lu. Ah, tá. Então ele já tinha parado. Porque ele dava aula. Então, Era ali. A Aline, né? Ele dava aula no 8º e no 9º, Samuel. Aí ele parou. Teve um ano que ele parou. Então foi 2018. Ele parou e estava muito cheio de aula, que a coisa, ele tem o escritório dele também de aula particular. Então ele parou de dar aula no 8º, ele ficou só com o 9º. Então o ano passado foi quando ele saiu, aí foi a Aline, isso foi isso mesmo. Vamos fazer então aqui a nossa chamada para liberar vocês para o intervalo aí. Vamos lá. Chamadinha. Alana. Presente. Amanda. Presente. Amanda. Ana Júlia. Ok. Ana Laura. Ok. Stephanie. Cadê Stephanie? Gabriel Pérez. Presente. Gabriel Risse. Presente. Giovana. Ok. Gustavo. Ok. Igor. Presente. A Isabelle Martins. Ok. Isabelle Sente. Presente. A Isadora. Ok. O João Pedro Silvério. Ok. Calheiros. Presente, Zé. Beleza. O Santos. Presente, Zé. Ok. Júlia. Ok. Leonardo. Ok. Lívia. Ok. Luma. Ok. Gabriel Risse, já quando acabar a chamada, me responde uma coisa. Tá bom, Gabriel. Tá. Luma. Marcela. Presente, Zé. Ok. Mariana, tá com a voz ruim, hein, Marcela?
Mariana. Não, é porque, tipo assim, Tá eu ainda tô dormindo. meio preguiçosa, deitada, entendeu? Aí, tipo, a minha voz fica assim. Tá bom, Marcelo. Mariana Baroni. Mariana Baroni. Mariana dos Santos. Mariana Vitória, aliás. Ok. Murilo. Presente, Zé. Ok. Rafaela Mariose. Presente. Beleza. Renato. Beleza. Tainá. Aí também. Presente. Thalita. Ok. Tamires. Ok. Túlio. Deu Túlio, hein? Victor. Presente. Beleza. Vinícius. Presente, Zé. Beleza. Yuri. Ilustríssimo Yuri. Tá em fama ou tá em alfenas agora? Tô em fama. Beleza. Ô Riz, o que você quer falar, meu caro? Diga. O Zé, o negócio do simulado. É um simulado, você vai ter o simulado normal. A única diferença é que vai valer 5 pontos o nosso, tá? Nos demais, a Elvira colocou 8, eu só dei uma invertida. Eu não vou colocar a redação para vocês. Esse bimestre eu fiz uma divisão diferente. Então, vocês vão ter 8 pontos no Eureka, que estão faltando ainda, e mais 5 no simulado que vocês farão do SAS, tá? Não vai ter redação. Tá, beleza. E o negócio do Eureka é para fazer todos? Até a aula que eu dei. Então, a gente viu em Química e Biologia, aliás, em Química e em Física, até a aula 14. Biologia eu vejo amanhã na aula e eu falo para vocês. 14? Até o capítulo 14 do caderno 4, né? É que eu fiz todos que tinha lá, Zé. Não, beleza, sem problema. Então, Meu Deus, Gabriel. Ô, Zé, redação não vai contar nem como ponto extra? Não vou dar como ponto extra, não. Redação. Beleza. Pode dar ponto extra, não, ponto extra, que esse bimestre está muito tranquilo para vocês. Até mais, então, pessoal. Até amanhã. Valeu, Zé. Falou. Falou, até mais. Tchau, tchau. Falou, Zé. Amanhã. Falou, Tchau, Zé. Falou, Zé. Tchau, tchau.